Capítulo 4. Como estimular o sexo oposto. Séculos antes de se encontrarem, tanto os marcianos como as venusianas viviam felizes nos seus mundos separados. Até que, um dia, tudo mudou. De repente, marcianos e venusianas começaram a sentir-se deprimidos nos seus respectivos planetas. Contudo, foi esta depressão que, eventualmente, os motivou a encontrarem-se. Compreender os segredos da transformação de ambos ajuda-nos a perceber como os homens e as mulheres de hoje se sentem estimulados por motivos diferentes. Com esta nova consciência, ficará mais bem preparado para ajudar a outra pessoa a conseguir o apoio de que necessita nos momentos mais difíceis e desgastantes. Quando os marcianos começaram a sentir deprimidos, todos os habitantes do planeta deixaram as cidades e refugiaram-se nas suas cavernas, onde permaneceram durante muito tempo. Ficaram ali, sem se sentirem capazes de sair, até que, um dia, um marciano avistou as belas venusianas através do seu telescópio. Partilhou imediatamente o que viu com os outros marcianos, que se abeiraram do telescópio e se deixaram inspirar por aqueles seres belíssimos. Como por milagre, a depressão que os tomara evaporou-se. De repente, sentiam-se necessários. Saíram das cavernas e começaram a construir uma frota de naves espaciais para se poderem deslocar a Vênus. Quando as venusianas se começaram a sentir deprimidas, sentaram-se em círculos e começaram a conversar sobre os seus problemas para se sentirem melhor. Mas nem isso conseguiu aliviar a angústia. Continuaram deprimidas durante muito tempo, até que, intuitivamente, tiveram uma visão. Seres fortes e maravilhosos, os marcianos, atravessariam o universo para amá-las, servi-las e apoiá-las. De repente sentiram-se acarinhadas ao partilharem umas com as outras esta visão. A depressão desvaneceu e as venusianas começaram alegremente a preparar-se para a chegada dos marcianos. Estes segredos relativamente ao que estimula os homens e as mulheres ainda hoje se aplicam. Os homens sentem-se estimulados e revigorados quando se sentem necessários. Quando o homem não se sente necessário numa relação, adota gradualmente um comportamento passivo e menos energético. A cada dia que passa, sente que tem cada vez menos para dar ao relacionamento. Por outro lado, se sentir que a mulher acredita na sua capacidade de satisfazer as necessidades dela e considerar que o seu esforço é valorizado, sente-se revigorado, mais forte e consciente de que tem mais para dar. Tal como as venusianas, as mulheres sentem-se estimuladas e revigoradas quando se sentem acarinhadas. Quando uma mulher não se sente acarinhada numa relação, torna-se, a pouco e pouco, compulsivamente responsável e fica exausta por dar tanto. Por outro lado, quando é acarinhada e respeitada, sente-se realizada e também tem mais para dar. Quando um homem ama uma mulher. Quando um homem se apaixona por uma mulher, a circunstância é semelhante ao que aconteceu quando o primeiro marciano descobriu as venusianas. Enfiado na sua caverna e incapaz de descobrir a origem da sua angústia, decidiu vasculhar o céu com o seu telescópio. Como se tivesse sido atingido por um raio, a sua vida mudou para sempre a partir daquele momento. Através do seu telescópio, viu algo de uma beleza, graciosidade impressionantes. Os opostos atraem-se. Assim que o primeiro marciano se apaixonou, começou a construir telescópios para todos os seus irmãos marcianos. E, à medida que se foram apaixonando pelas venusianas, todos deixaram rapidamente de se sentir deprimidos. Começaram a preocupar-se com elas, tanto como se preocupavam com eles próprios. As estranhas e belíssimas venusianas eram misteriosamente atraentes aos olhos deles, e eram as suas diferenças que mais os atraíam. No que os marcianos eram firmes, as venusianas eram flexíveis. No que eles eram angulares, elas eram arredondadas. No que eles eram frios, elas eram quentes. As suas diferenças pareciam complementar-se de uma maneira mágica e perfeita. Sem pronunciarem uma palavra, as venusianas comunicaram-lhes alto e bom som: precisamos de vocês. O vosso poder e a vossa força pode proporcionar-nos uma grande satisfação, preenchendo o enorme vazio que existe dentro de nós. Juntos, poderíamos ser muito felizes. Este convite entusiasmou os marcianos. Há muitas mulheres que sabem comunicar instintivamente esta mensagem. No início de um relacionamento, a mulher lança ao homem um breve olhar que diz: tu podes ser a pessoa que me fará feliz. É desta forma subtil
que ela dá início ao relacionamento. Este olhar incentiva o homem a aproximar-se cada vez mais. Dá-lhe força para ultrapassar o medo que tem de assumir um compromisso. Infelizmente, depois de iniciada a relação e à medida que os problemas vão surgindo, a mulher desconhece a importância que esta mensagem inicial continua a ter para ele e para de a transmitir. Os marcianos ficaram muito entusiasmados com a possibilidade de fazerem diferença em Vênus. A raça marciana avançava para um novo nível na sua evolução. Já não estavam satisfeitos com o facto de conseguirem provar a sua competência e desenvolver a sua força. Queriam usar essa força e essa competência ao serviço de outros, especialmente as venusianas. Começaram a criar uma filosofia assente no princípio ganhar ou ganhar. Queriam um mundo onde toda a gente olhasse tanto por si mesmo como pelos outros. O amor motiva os marcianos. Os marcianos começaram a construir uma frota de naves espaciais que os levaria até Vênus através dos céus. Nunca se tinham sentido tão vivos. Depois de vislumbrarem as venusianas, começaram pela primeira vez na sua história a dar-se sentimentos altruístas. Da mesma forma, quando um homem se apaixona, sente-se motivado para servir os outros o melhor que puder. Quando abre o coração, sente-se tão confiante que é capaz de fazer grandes feitos. Se lhe derem uma oportunidade de provar o seu potencial, ele dará o seu melhor. Só quando sente que não será bem-sucedido é que regressa ao velho egoísmo. Quando um homem está apaixonado, começa a preocupar-se com a mulher tanto como se preocupa consigo. Subitamente liberta-se das correntes que o aprisionam à ideia de se motivar somente por si e fica livre para dar aos outros, não para benefício próprio, mas por se preocupar com eles. Sente a satisfação da mulher como se fosse sua. É capaz de enfrentar qualquer adversidade para vê-la feliz, porque a felicidade dela também é dele. Os seus esforços tornam-se mais fáceis de suportar. Sente-se com mais energia porque tem um propósito maior. Durante a juventude, é possível que o facto de servir apenas a si mesmo seja suficiente, mas à medida que vai amadurecendo, isso deixa de o satisfazer. Para se sentir verdadeiramente realizado, tem de começar a viver motivado pelo amor. Sentir-se inspirado para dar de uma forma tão livre e altruísta, liberta-o da inércia do egoísmo desprovido da preocupação com os outros. Embora precise de receber amor, a sua maior necessidade é amar. A maioria dos homens não só anseia amar, como está faminto por isso. O grande problema reside no facto de não saberem o que lhes falta. Foram poucos os que viram os pais serem bem-sucedidos ao satisfazerem as mães. Consequentemente, não sabem que dar é uma grande fonte de satisfação para um homem. Quando os relacionamentos fracassam, o homem entra em depressão e refugia-se na sua caverna. Deixa de se preocupar com os outros e não sabe por que razão está tão angustiado. Nessas alturas, afasta-se dos relacionamentos ou da intimidade e fecha-se na sua caverna. Questiona-se acerca do sentido de tudo e acha que não se deve importar, seja com o que for. Não sabe que deixou de se preocupar com os outros apenas porque não se sente necessário. Não percebe que bastava encontrar alguém que precisasse dele para a sua angústia desaparecer. Quando um homem não se sente que está a fazer uma diferença positiva na vida de alguém, é-lhe difícil continuar a preocupar-se com a sua própria vida e com os seus relacionamentos. Não é fácil sentir-se motivado quando não se sente necessário. É preciso que a mulher lhe transmita que o valoriza, que confia nele e que o aceita como ele é. Não ser necessário é uma morte lenta para um homem. Quando uma mulher ama um homem. Quando uma mulher se apaixona por um homem, a circunstância é semelhante ao que aconteceu quando a primeira venusiana acreditou que os marcianos estavam a chegar. Ela sonhou que uma frota de naves espaciais vinda dos céus aterraria em Vênus e do interior iria assomar uma raça de marcianos fortes e carinhosos. Esses seres não necessitariam de ser acarinhados porque, em vez disso, iam querer ser eles a cuidar das venusianas. Eram muito dedicados e sentiam-se inspirados pela beleza e cultura venusianas. Sabiam que o seu poder e a sua competência não tinham qualquer significado sem alguém a quem servir. Estes seres maravilhosos e notáveis tinham encontrado alívio e inspiração na promessa de servir, agradar e satisfazer as venusianas. Que milagre! Outras venusianas tiveram sonhos semelhantes
e imediatamente saíram dos seus estados depressivos. O que causou esta transformação foi a convicção de que a ajuda vinha a caminho, pois os marcianos estavam a chegar. As venusianas encontravam-se deprimidas por se sentirem isoladas e sós. Para ultrapassarem a depressão, tinham de acreditar que a ajuda e o afeto de que tanto precisavam estavam a chegar. A maioria dos homens não tem noção de como é importante, para uma mulher, sentir-se apoiada por alguém que se preocupa com ela. As mulheres são felizes quando acreditam que as suas necessidades serão satisfeitas. Quando uma mulher está aborrecida, sobrecarregada, confusa, exausta ou desesperada, precisa apenas de companheirismo, de sentir que não está sozinha. Precisa de amor e carinho. A empatia, a compreensão, a validação e a compaixão ajudam-na a ser mais receptiva e a sentir-se mais grata pela ajuda. Os homens não compreendem isto porque os seus instintos marcianos dizem-lhes que é melhor estarem sozinhos quando estão chateados. Quando a mulher está chateada, o homem, por uma questão de respeito, afasta-se. Quando fica, piora ainda mais as coisas ao tentar resolver os problemas. Não tem o instinto de perceber como a proximidade, a intimidade e a partilha são importantes para ela. Ela só quer alguém que a ouça. Ao partilhar o que sente, a mulher começa a lembrar-se de que é merecedora do amor que ele sente por ela e que as suas necessidades serão atendidas. A dúvida e a desconfiança desaparecem. A tendência para ser compulsiva dissipa-se quando se lembra de que é merecedora desse amor, que não tem de o conquistar, que pode relaxar, dar menos e receber mais, porque merece. Dar mais cansa. Para lidarem com a depressão, as venusianas ocuparam-se a conversar sobre os seus sentimentos e problemas. Durante essas conversas, descobriram a causa da sua angústia. Estavam fartas de dar sempre tanto. Não gostavam de se sentir constantemente responsáveis umas pelas outras. Em vez disso, queriam descontrair e ter alguém que tomasse conta delas. Estavam cansadas de partilhar sempre tudo com as outras. Queriam ser especiais e ter coisas que fossem só delas. Estavam saturadas de serem mártires e de viverem em função das outras. Em Vênus, seguia-se uma filosofia assente na dualidade de perder ou ganhar. Eu perco para que tu possas ganhar. Desde que todas fizessem sacrifícios umas pelas outras, então todas teriam quem tomasse conta delas. Mas depois de seguirem esta filosofia ao longo de séculos, as venusianas fartaram-se de olhar sempre umas pelas outras e de partilhar tudo. Também elas estavam prontas para uma filosofia assente no princípio ganhar-ganhar. O mesmo acontece hoje em dia. As mulheres, também elas fartas de dar, querem tirar férias, tempo para serem elas mesmas, para se preocuparem consigo próprias em primeiro lugar, querem alguém que lhes dê apoio emocional, alguém de quem não tenham de tomar conta. Os marcianos encaixaram-se na perfeição. Por esta altura, os marcianos estavam a aprender a dar, enquanto as venusianas estavam a aprender a receber. Depois de vários séculos, tanto as venusianas como os marcianos tinham alcançado uma importante etapa da sua evolução. As venusianas aprenderam a receber, enquanto os marcianos aprenderam a dar. Esta mudança também acontece nos homens e nas mulheres, à medida que amadurecem. Durante a juventude, uma mulher está muito mais disposta a sacrificar-se e a moldar-se para corresponder às necessidades do homem. Enquanto é jovem, o homem está muito mais focado a si mesmo e alheio às necessidades dos outros. À medida que a mulher amadurece, apercebe de que se anulou para agradar ao homem. O homem, por sua vez, à medida que amadurece, percebe que pode servir e respeitar mais os outros. Durante o seu amadurecimento, o homem também aprende que pode estar a anular-se. Mas a sua maior mudança consiste na tomada de consciência de que pode ser feliz a dar. Da mesma maneira, quando a mulher amadurece, também aprende novas formas de dar. Mas, geralmente, a sua maior mudança relaciona-se com o facto de aprender a estabelecer limites para poder receber o que pretende. Abrir mão da culpa. Quando uma mulher percebe que deu demasiado, tende a culpar o homem pela infelicidade do casal. Sente a injustiça de ter dado mais do que recebeu. Embora não tenha recebido o que merecia, para poder melhorar o seu relacionamento, a mulher tem de reconhecer que também não deve culpar o homem. Da mesma forma, um homem que dê menos não deve culpar a mulher por ser negativa ou se mostrar pouco receptiva. Em ambos os casos, não adianta culpar o outro. A solução está na compreensão, na confiança, na compaixão, na aceitação e no apoio.
nunca na culpabilização, seja de quem for. Quando isto acontece, em vez de acusar a mulher por ser rancorosa, um homem pode demonstrar compaixão e apoiá-la mesmo que ela não peça. Ouvi-la mesmo que inicialmente lhe possa parecer uma acusação. E ajudá-la a confiar nele através de pequenos gestos que demonstrem que se preocupa com ela. Em vez de acusar um homem por dar menos do que ela, uma mulher pode aceitar e perdoar as imperfeições dele, especialmente quando ele a desilude. Acreditar que ele gostaria de dar mais, mesmo quando não lhe oferece ajuda, e incentivá-lo a dar mais, valorizando o pouco que ele dá e continuando a pedir-lhe apoio. Estabelecer e respeitar limites. Acima de tudo, uma mulher tem de reconhecer os limites daquilo que pode dar sem guardar ressentimentos. Em vez de esperar que o homem empate o jogo, é ela que tem de manter o empate, controlando o que dá em função do que recebe. Vejamos um exemplo. Quando decidiram procurar um terapeuta, o Jim tinha 39 anos e a mulher, Susan, tinha 41. Ela queria o divórcio. Queixava-se de que tinha dado mais do que ele durante 12 anos e já não aguentava mais. Acusava-o de ser indiferente, egoísta, controlador e frio. Disse-lhe que já não tinha mais nada para dar e que queria pôr fim ao casamento. Ele convenceu-a a consultar um terapeuta, mas ela duvidava que a terapia adiantasse. Durante um período de 6 meses, passaram pelas 3 etapas indispensáveis para se salvar um relacionamento. Hoje, continuam casados, são felizes e têm 3 filhos. Primeira etapa: motivação. Expliquei ao Jim que a mulher estava a reviver 12 anos de ressentimentos acumulados. Se quisesse salvar o seu casamento, teria de praticar com frequência a arte de ouvir, para que ela se sentisse motivada a lutar pelo relacionamento. Durante as primeiras 6 sessões que fizemos, incentivei a Susan a partilhar o que sentia e ajudei o Jim a compreender pacientemente as mágoas dela. Esta foi a parte mais difícil do processo. Assim que ele começou a realmente ouvir o sofrimento dela e a perceber como não satisfizera as suas necessidades, sentiu-se cada vez mais motivado e confiante que seria capaz de fazer as mudanças indispensáveis para ter um casamento feliz. Para se sentir motivada a salvar o casamento, a Susan tinha de acreditar que era ouvida e que o Jim dava valor aos seus sentimentos. Esta foi a primeira etapa. Assim que se sentiu compreendida, puderam passar à etapa seguinte. Segunda etapa: responsabilidade. A segunda etapa foi assumir a responsabilidade. O Jim tinha de assumir a responsabilidade de não ter apoiado a mulher e a Susan tinha de assumir a responsabilidade de não ter estabelecido limites. O Jim pediu desculpa por todas as vezes que a magoou. A Susan apercebeu-se de que, tal como ele, tinha ultrapassado os limites ao tratá-la de forma desrespeitosa, com gritos, resmungos, resistindo aos seus pedidos e fazendo pouco caso dos seus sentimentos. Ela também não tinha definido devidamente os seus limites. Embora a Susan não precisasse de pedir desculpa ao Jim, percebeu que, até certo ponto, também era responsável pelos problemas que existiam entre eles. À medida que foi aceitando que a sua incapacidade de estabelecer limites e a sua tendência para dar demais tinham contribuído para os problemas do casal, a Susan conseguiu perdoá-lo. Assumir a sua responsabilidade do problema foi essencial para conseguir libertar-se do ressentimento. Desta forma, ambos se sentiram motivados a aprender novas maneiras de se apoiarem mutuamente, respeitando sempre os limites um do outro. Terceira etapa: praticar. O Jim tinha de aprender a respeitar os limites da mulher e a Susan tinha de aprender a defini-los. Ambos tinham de aprender a expressar-se de forma honesta e respeitosa. Nesta terceira etapa, acordaram que iriam praticar a arte de estabelecer limites e respeitá-los, sabendo de antemão que teria de haver um espaço para alguns erros. O facto de poderem cometer erros deu-lhes uma rede de segurança enquanto praticavam. Aqui ficam alguns exemplos do que o Jim e a Susan aprenderam e praticaram. A Susan aprendeu a dizer: "Não gosto da forma como estás a falar. Por favor, para de gritar ou sai da sala." Depois de sair algumas vezes, não precisou de voltar a fazê-lo. Às vezes, o Jim pedia-lhe coisas que ela mais tarde se arrependia de ter feito. Por isso aprendeu a dizer: "Não tenho de descansar."
Ou, não, hoje estou muito ocupada. A Susan descobriu que o Jim passou a ser mais atencioso com ela, porque percebia que ela estava ocupada ou cansada. A Susan disse ao Jim que queria ir de férias, quando ele lhe disse que estava muito ocupado no trabalho. Ela retorquiu que iria sozinha. Subitamente, ele alterou a agenda de trabalho para poder ir com ela. Quando conversavam e o Jim a interrompia, a Susan aprendeu a dizer: "Ainda não acabei. Por favor, ouve até ao fim." A partir desse momento, o Jim começou a ouvir mais e a interromper menos. Para a Susan, a tarefa mais difícil foi aprender a pedir o que queria. Disse-me: "Porque tenho de pedir depois de tudo o que faço por ele?" Expliquei-lhe que responsabilizá-lo por adivinhar o que ela queria não só não era irrealista, como uma grande parte do problema. A Susan tinha de responsabilizar por satisfazer as suas próprias necessidades. O desafio mais difícil para o Jim foi respeitar as mudanças da Susan e não esperar que ela fosse a mesma mulher complacente com quem casara. Reconheceu que era tão difícil para ela estabelecer limites como para ele adaptar-se a eles, e compreendeu que tudo se tornaria mais fácil com a prática. Quando um homem se depara com limites, sente-se motivado para dar mais. Ao respeitar os limites, fica automaticamente motivado para questionar a eficácia dos seus padrões de comportamento e fazer mudanças. Quando uma mulher se apercebe de que para receber tem de estabelecer limites, começa automaticamente a perdoar o homem e a explorar novas formas de pedir e receber ajuda. Quando estabelece limites, a mulher aprende gradualmente a relaxar e a receber mais. Aprende a receber. Para uma mulher, é extremamente assustador estabelecer limites e receber. As mulheres têm habitualmente medo de se mostrarem demasiado carentes e, consequentemente, serem rejeitadas, julgadas ou abandonadas. A rejeição, o julgamento e o abandono são mais dolorosos porque, inconscientemente, a mulher acredita que não merece mais, mas está errada. Esta convicção formou-se e consolidou-se na infância, sempre que teve de reprimir os seus sentimentos, necessidades ou desejos. Uma mulher é particularmente vulnerável à convicção negativa e incorreta de que não merece ser amada. Se, em criança, testemunhou situações de abuso ou foi vítima de abusos, então é ainda mais provável que se sinta indigna de amor. É mais difícil para ela determinar o seu valor. Escondido no subconsciente, este sentimento de não ser merecedora gera o medo de precisar dos outros. Uma parte dela julga que não terá apoio. Por ter medo de não ser apoiada, afasta-se sem saber o apoio de que necessita. Quando um homem recebe a mensagem de que a mulher não acredita que ele é capaz de satisfazer as suas necessidades, sente-se imediatamente rejeitado e desmotivado. O desânimo e a falta de confiança dela transformam as suas necessidades válidas em demonstrações desesperadas de carência, transmitindo ao homem que ele não acredita que ela seja capaz de a ajudar. Ironicamente, o que mais motiva os homens é o facto de serem necessários, mas a carência desmotiva-os. Nessas alturas, a mulher assume erradamente que as necessidades dela o desmotivaram, quando, na verdade, foi o desespero e a desconfiança que demonstraram. Sem compreenderem que os homens precisam que confiem neles, é difícil e confuso para as mulheres perceberem a diferença entre precisar e carência. Precisar é pedir abertamente e de forma confiante ajuda a um homem, partindo do princípio de que ele dará o seu melhor. Isso transmite-lhe uma sensação de poder. Carência, porém, é precisar desesperadamente de apoio por não acreditar que o terá. O homem afasta-se porque se sente rejeitado e desvalorizado. Para as mulheres, não só é confuso precisar dos outros, como é especialmente doloroso sentirem-se desiludidas e abandonadas, por mais insignificante que seja o contexto. Não é fácil para uma mulher confiar em alguém para depois ser ignorada, esquecida ou posta de parte. Precisar dos outros coloca-a numa posição vulnerável. Ser ignorada ou sofrer uma desilusão dói mais porque comprova a convicção errada de que não tem valor.
como as venusianas aprenderam a valorizar-se. Durante séculos, as venusianas compensaram este medo de não terem valor sendo atenciosas e sensíveis às necessidades dos outros. Davam e davam, mas, no fundo, não se sentiam dignas de receber. Esperavam que o facto de darem aos outros se tornasse mais dignas. Passaram-se séculos até, finalmente, perceberem que também mereciam receber amor e apoio. De seguida, olharam para trás e constataram que tinham sido sempre dignas desse apoio. Este processo de dar aos outros preparou-as para a sabedoria da autoestima. Ao darem aos outros, conseguiram ver que os outros mereciam receber e, consequentemente, começaram a perceber que toda a gente merecia ser amada. Depois, finalmente, aperceberam-se de que também elas mereciam receber. Aqui na Terra, uma menina, quando vê a mãe ser tratada com amor, sente-se automaticamente merecedora. Consegue facilmente ultrapassar a compulsão venusiana de dar demasiado. Não tem de ultrapassar o medo de receber, porque se identifica perfeitamente com a mãe. Se a mãe aprendeu a receber, então a menina também aprenderá, observando e partilhando a experiência da mãe. Se a mãe estiver aberta a receber, a criança aprenderá a receber. As venusianas, porém, não tiveram nenhum exemplo que pudessem seguir. Por isso, demoraram milhares de anos a libertar-se da compulsão de dar. Ao verem que os outros eram dignos de receber, foram-se apercebendo de que também eram dignas de receber. Nesse momento mágico, os marcianos também passaram por uma transformação e começaram a construir naves espaciais. Quando a venusiana estiver pronta, o marciano aparecerá. Quando uma mulher se apercebe de que merece realmente ser amada, abre a porta para que o homem dê. Mas quando passa 10 anos a dedicar-se a um casamento, até se dar conta de que merece mais, ironicamente, sente vontade de fechar a porta com força e não lhe dar sequer a oportunidade de se redimir. É provável que sinta algo do género. Dei tanto e tu ignoraste-me. Tiveste a tua oportunidade. Eu mereço melhor. Não posso confiar em ti. Estou exausta e já não tenho mais nada para dar. Não vou deixar que voltes a magoar-me. Nestes casos, asseguro sempre às mulheres que não têm de dar mais para terem um relacionamento melhor. Aliás, o mais provável é que o homem comece a dar mais, se elas começarem a dar menos. Quando um homem ignora as necessidades da mulher, é como se ambos estivessem adormecidos. Quando ela acorda e se lembra das suas necessidades, ele também acorda disposto a dar-lhe mais. O mais provável é que o homem desperte do seu estado letárgico e faça muitas das mudanças que ela pretende. Quando a mulher deixa de dar em demasia, porque sente que tem valor, o homem sai da sua caverna e começa a construir naves espaciais para viajar até ela e fazê-la feliz. Pode demorar algum tempo a aprender a dar-lhe mais, mas o passo mais importante já foi dado. Ele sabe que a negligenciou e quer mudar de atitude. Isto também funciona ao contrário. Normalmente, quando um homem se apercebe de que está infeliz e quer mais amor e romance na sua vida, a mulher, de repente, começa a abrir-se e a demonstrar novamente o seu amor. Os muros do ressentimento começam a desmoronar e o amor regressa. Se a negligência tiver sido extrema, é normal que demore um pouco mais a curar todos os ressentimentos acumulados. Mas tudo é possível. No capítulo 11, vamos falar sobre técnicas que ajudaram a curar estes ressentimentos. Muitas vezes, quando um dos elementos do casal faz uma mudança positiva, o outro acompanha-o. Esta coincidência imprevisível constitui uma das magias da vida. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Quando a pergunta é feita, a resposta é ouvida. Quando estamos verdadeiramente prontos para receber, então aquilo de que precisamos fica disponível. Quando as venusianas estavam prontas para receber, os marcianos mostraram-se preparados para dar. Aprender a dar. O maior medo de um homem é não ser suficientemente bom ou ser incompetente.
E, para compensar, o homem foca-se em aumentar o seu poder e a sua competência. O sucesso, a realização pessoal e a eficiência são as suas prioridades. Antes de descobrirem as venusianas, os marcianos estavam tão ocupados com estas qualidades que nem se preocupavam com mais nada nem com mais ninguém. A faceta menos carinhosa de um homem vem à superfície quando é tomado pelo medo. Assim como as mulheres têm medo de receber, os homens têm medo de dar. Dar aos outros significa arriscar-se a fracassar, a ser corrigido e a ser censurado. Estas consequências são mais dolorosas porque, inconscientemente, o homem acredita que não é suficientemente bom. Esta convicção tornou-se e consolidou-se na infância sempre que ele achou que as pessoas esperavam mais dele. No fundo, sempre que as suas realizações passaram despercebidas ou não foram valorizadas, ele começou a formar a convicção incorreta de que não era suficientemente bom. Os homens são particularmente sensíveis a esta convicção errada. Gera dentro deles o medo de falhar. Querem dar, mas têm medo de fracassar. Por isso nem tentam. Se o maior medo de um homem for a inadequação, é evidente que ele vai evitar quaisquer riscos desnecessários. Ironicamente, quando um homem se preocupa realmente muito, o medo de fracassar aumenta e ele dá menos. Para não correr o risco de fracassar, para de dar às pessoas a quem quer dar mais. Se um homem se sentir inseguro, pode tentar compensar, não se preocupando com mais ninguém para além de si mesmo. A sua defesa automática é dizer: quero lá saber. Era por esta razão que os marcianos nunca se preocupavam muito com os outros. Quando se tornaram bem-sucedidos e poderosos, perceberam finalmente que eram suficientemente bons e que tinham tudo o que era preciso para dar. Foi então que descobriram as venusianas. Embora sempre tivessem sido suficientemente bons, o processo de provar o seu poder preparou-os para a sabedoria da autoestima. Tornando-se bem-sucedidos e olhando depois para trás, aperceberam-se de que cada um dos seus fracassos tinha sido um mal necessário para alcançar sucessos posteriores. Cada erro servira para lhes ensinar uma lição importante, essencial para conseguirem alcançar os seus objetivos. Foi assim que se deram conta de que tinham sido sempre suficientemente bons. Errar não faz mal. Para um homem, aprender a dar mais tem de perceber primeiro que não faz mal errar e que não faz mal fracassar, e que ninguém tem a obrigação de ter todas as respostas. Lembro-me da história de uma mulher que se queixava que o namorado nunca assumira o compromisso de casar. Achava que ele não gostava dela tanto como ela gostava dele. No entanto, um dia, calhou-lhe dizer que era muito feliz ao lado dele, que mesmo que fossem pobres, queria ficar com ele para sempre. No dia seguinte, ele pediu-a em casamento. Ele só precisava que ela lhe demonstrasse que era suficientemente bom. Precisava de uma prova de aceitação e incentivo. Só assim conseguiu perceber o quanto gostava dela. Os marcianos também precisam de amor. Tal como as mulheres se sentem rejeitadas quando não recebem a atenção de que necessitam, os homens sentem que falharam quando as mulheres falam sobre os seus problemas. É por isso que, às vezes, é tão difícil ouvi-las. O homem quer ser o herói da mulher. Quando ela está desiludida ou infeliz acerca do que quer que seja, ele sente que fracassou. A infelicidade dela confirma o medo mais profundo que ele tem, de não ser suficientemente bom para ela. Hoje em dia, muitas mulheres não se apercebem de como os homens são vulneráveis e de como também precisam de amor. O amor ajuda-os a perceber que são capazes de satisfazer os outros. Um rapaz que teve a sorte de ter um pai que sempre soube satisfazer as necessidades da mãe, dá início a um relacionamento na idade adulta, confiante que conseguirá satisfazer a sua companheira. Não tem pavor de assumir o compromisso, porque sabe que conseguirá cumpri-lo. E também sabe que, se não conseguir, continua a merecer ser amado e valorizado por ter tentado. Não se condena porque sabe que não é perfeito e dá sempre o seu melhor,
e isso é suficiente. Consegue pedir desculpa pelos seus erros porque espera perdão, amor e gratidão pelo seu esforço. Sabe que toda a gente comete erros. Viu o pai cometê-los e, ainda assim, a amar-se a si próprio. Testemunhou a mãe a amar e a perdoar o pai, independentemente dos seus erros. Sentiu que ela confiava no pai e o incentivava, embora ele, por vezes, a desiludisse. Muitos homens não tiveram bons exemplos durante a infância, e para esses, apaixonar-se, casar e constituir uma família é tão difícil como pilotar um avião a jato sem terem tido uma única aula. O avião até pode levantar voo, mas irá certamente despenhar-se. É difícil continuar a tentar voar depois de nos despenharmos algumas vezes. Ou se tivermos visto o nosso pai a despenhar-se, sem um bom manual sobre os relacionamentos, é difícil perceber porque é que tantos homens e mulheres desistem.